e anos de céu, nós, o povo, a fim de formar uma união mais perfeita. Uma casa dividida. Podemos prometer uns aos outros nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Este ano marca o 250º aniversário do Exército dos Estados Unidos. Um legado nascido em meio a turbulências, incertezas e probabilidades quase intransponíveis. Há 2 séculos e meio, milhares de soldados cidadãos responderam ao chamado da liberdade. Em um momento em que a tirania tentou apagar o espírito de uma nação emergente, nossos primeiros heróis forjaram uma instituição cuja força, sacrifício e determinação duradoura vieram a definir nossa república. A história do Exército começa na primavera de 1775. Um mês após a milícia de Massachusetts humilhar os regulares britânicos nas batalhas de Lexington e Concord, os líderes coloniais da América se reuniram na Filadélfia para o Segundo Congresso Continental. A reunião foi convocada para tratar de queixas antigas com o governo imperial britânico. Mas o recente derramamento de sangue em Lexington e Concord mudou fundamentalmente o propósito do encontro. Até então, muitos colonos esperavam por uma reconciliação com sua pátria. Estava cada vez mais claro que a liberdade não seria possível sem guerra. As razões para uma resistência unida estavam crescendo. Entre outras ofensas, o parlamento britânico havia anteriormente aprovado os atos intoleráveis, que fecharam o porto de Boston para todo o comércio, forçaram os colonos a abrigar e alimentar soldados britânicos, restringiram o direito dos colonos à Assembleia Pública, permitiram que oficiais britânicos fossem julgados na Inglaterra em vez das colônias e, efetivamente, colocaram Massachusetts sob lei marcial. Em abril de 1775, eles dispararam contra colonos americanos. No final de maio de 1775, líderes patriotas estavam convocando milícias em todas as 13 colônias. Eles estocaram armas, munições, artilharia e suprimentos militares. Algumas unidades de milícia treinavam todos os dias. As batalhas de Lexington e Concord provaram que os Minutemen podiam repelir as forças britânicas. Essas primeiras batalhas também provaram que as colônias precisavam de uma força de combate unida com uma cadeia de comando clara. Cientes do caminho perigoso à frente, os delegados do Segundo Congresso Continental debateram o estabelecimento de um exército. Cartas de cidadãos em Massachusetts foram lidas em voz alta antes da Assembleia, relatando atos de tirania britânica e pedindo assistência às colônias vizinhas. Como a Convenção Provincial de Massachusetts escreveu em uma carta ao Congresso Continental em 2 de junho, citação, "Trememos ao ter um exército estabelecido aqui sem um poder civil para prover e controlá-los." Tendo recebido relatos de que tropas britânicas chegariam em grande número em Nova York, o Congresso Continental ordenou que, se os britânicos cometessem hostilidades e invadissem propriedades privadas, os habitantes deveriam se defender em suas propriedades e repelir força com força. Em última análise, os delegados decidiram que tinham apenas um caminho a seguir. Era hora de criar um exército nacional. Em 14 de junho, o Segundo Congresso Continental votou para estabelecer o Exército Continental. O registro oficial dizia: resolvido que 6 companhias de atiradores experientes sejam imediatamente levantadas na Pensilvânia, 2 em Maryland e 2 na Virgínia. Que cada companhia consista de um capitão, 3 tenentes, 4 sargentos, 4 cabos, um tambor ou trompetista e 68 soldados. Que cada companhia, assim que completa, marchará e se juntará ao exército perto de Boston para ser empregada como infantaria leve sob o comando do oficial-chefe do exército. A mensagem para os britânicos era clara. Isso não era um surto regional de violência. Era um ato unificado de desafio. As colônias pretendiam se unir para defender suas liberdades e, se necessário, lutar pela independência.
No dia seguinte, o Congresso Continental nomeou por unanimidade George Washington da Virgínia como comandante-chefe. O Congresso escreveu: confiando especial confiança e fé em seu patriotismo, valor, conduta e fidelidade, por meio destas presentes, o constituímos e nomeamos general e comandante-chefe do Exército das Colônias Unidas, para a defesa da liberdade americana e para repelir toda invasão hostil dela. E você está aqui investido com pleno poder e autoridade para agir como achar melhor para o bem e o bem-estar do serviço. No mesmo dia, líderes de Massachusetts descobriram que os britânicos planejavam ocupar a península de Charleston, em Boston. Em 16 de junho, o general Artemas Ward enviou os coronéis Richard Grindlay e William Prescott com cerca de 1.200 soldados para fortificar o cume de Bunker Hill com vista para o porto de Boston. Os soldados trabalharam durante a noite para construir uma barreira defensiva. Ao amanhecer, eles haviam erguido uma forte posição de terraplenagem e foram acompanhados pelo coronel John Stark de New Hampshire e suas tropas. Quando o sol nasceu em 17 de junho, os britânicos notaram que os americanos ocupavam o terreno elevado. Os navios britânicos abriram fogo, mas não conseguiram alcançar as posições americanas construídas às pressas. O Major-General britânico William Howe ordenou que suas tropas atacassem a colina. A feroz batalha que se seguiu foi uma vitória tática para os britânicos, mas dolorosa e custosa. Os britânicos sofreram o dobro de baixas que os americanos e recuaram para Boston, onde as forças americanas os cercaram. O moral americano estava alto e homens chegavam de cidades e fazendas se voluntariando para se juntar. Em 3 de julho, o General George Washington viajou para Cambridge, Massachusetts, para reunir seus oficiais próximo ao pátio central da Harvard College, onde assumiu formalmente o comando do exército. No dia seguinte, ele escreveu: espera-se que todas as distinções de colônias sejam deixadas de lado para que um e o mesmo espírito possa animar o todo, e o único concurso seja quem prestará nesta grande e difícil ocasião o serviço mais essencial à grande e comum causa em que todos estamos engajados. Washington, então, começou a construir o novo exército. Sua tarefa não era apenas reunir homens dispostos a lutar. Era sobre moldar o caráter dos homens que forjariam esta nova nação. Coragem sozinha não era suficiente. Washington trabalhou incansavelmente para instaurar boa ordem e disciplina, garantir suprimentos e instituir treinamento rigoroso para produzir soldados que pudessem lutar de igual para igual com o exército britânico, então o melhor exército do mundo. Washington escreveu: disciplina é a alma de um exército. Ela torna pequenos números formidáveis, garante sucesso aos fracos e estima a todos. À medida que o exército tomava forma, cada batalha contava a história de audácia e sacrifício. Washington venceu sua primeira vitória em Boston em 1776, mas sofreu pesadamente em Quebec. Quando os britânicos retornaram naquele ano a Nova York com força total, o exército lutou tenazmente de Long Island a Nova Jersey. O exército de Washington sofreu pesadas baixas, mas nunca desistiu. Com o inverno se aproximando, o General Washington fez o impensável. A ousada travessia noturna de Natal do rio Delaware em uma nevasca e as subsequentes vitórias em Trenton e Princeton mudaram o rumo da Revolução e provaram ao mundo o espírito inquebrável do patriota americano. Essas batalhas foram mais do que confrontos militares. Foram momentos seminais que deram origem à nossa nação. Cada disparo, cada batalha vencida e cada sacrifício feito aproximaram nossa nação um passo mais perto da promessa de autodeterminação e liberdade. Hoje, enquanto celebramos 250 anos do Exército dos Estados Unidos, lembramos que a maior vitória de todas para a liberdade, soberania e independência foi conquistada por pessoas comuns.
Os valentes soldados do Exército Continental de Washington responderam ao chamado da liberdade e correram para a batalha não apenas por sua própria liberdade, mas pela nossa também. Sua história nos define a todos. Ela nos diz pelo que lutamos e quem somos como nação, nascida através do sacrifício de nossos primeiros heróis que deram suas vidas pelo maior experimento de autogoverno que o mundo já conheceu. Hoje, cada soldado que veste o uniforme guarda esse legado sagrado, garantindo que os ideais de liberdade, dever, honra e país continuem a brilhar intensamente para que o mundo inteiro veja. Os heróis de Lexington, Concord e Bunker Hill não são ancestrais há muito esquecidos. Eles são irmãos de armas à esquerda e à direita de nós em nossas formações. Até hoje, a coragem do soldado e Minuteman da Guerra Revolucionária pulsa nos corações de cada soldado americano. Esses indivíduos se esforçam todos os dias para construir um futuro que incorpora o espírito extraordinário dos primeiros cidadãos soldados de nossa nação. Como definido por George Washington em 1775, quando ele disse: "Quando assumimos o soldado, não deixamos de lado o cidadão." A formação do nosso exército é um testemunho do poder e do espírito duradouro de um povo determinado a garantir seu destino de liberdade. Como seu secretário de defesa, sou profundamente grato a cada indivíduo que serviu, desde os corajosos patriotas da Revolução Americana que conquistaram nossa liberdade, até os soldados que atualmente servem ao redor do mundo defendendo nossa Constituição e modo de vida. Hoje, neste marcante 250º aniversário do Exército Americano, vamos honrar o legado daqueles que vieram antes de nós, comprometendo-nos a construir um futuro digno de seu sacrifício. Que sempre nos lembremos de que em nossa unidade há força, em nossa coragem há esperança. E através do nosso serviço, há uma promessa inquebrável de defender a liberdade para todos. Ao celebrarmos esta rica história, convido você a refletir sobre o espírito duradouro que começou humildemente em 1775. Um espírito que, contra todas as probabilidades, forjou a independência, liberdade e autonomia de nossa nação. Esse espírito continua sendo a espinha dorsal de nossa nação hoje. Não importa o desafio que possamos enfrentar, esse espírito nos impulsionará para o futuro com determinação inabalável. Obrigado por se juntar a mim na celebração de nosso patrimônio compartilhado. Que Deus te abençoe. Deus abençoe o Exército dos Estados Unidos. Boa sorte aos nossos guerreiros. E que Deus abençoe a América. Obrigado por ter assistido até o final. Considere se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, além de outros recursos exclusivos. Conheça o meu livro disponível na Amazon. A sua leitura é gratuita e a compra da versão impressa apoia financeiramente o canal. Participe comigo nesse vídeo comentando a sua opinião e lembre, aqui é um ponto de encontro. Até o próximo vídeo.